Bom dia, pessoal do segundo ano do Colégio Luma Carolina de São Manuel. Tudo bem? Tudo certo com vocês? Olha só que coisa boa! Estamos chegando às duas últimas aulas programadas enquanto conteúdo para o segundo ano do Colégio Luma Carolina, né? De tudo que foi programado, tudo foi feito. Algumas coisas até além, alguns exercícios extras que nós passamos. Então, a minha consciência assim, tranquila de que tudo que eu deveria ter ensinado a vocês, nós estamos concluindo hoje, tá? Então, é uma alegria muito grande. A minha expectativa com relação à turma do segundo ano, que vai estar no terceiro ano que vem, é muito positiva. Eu tenho certeza que a maioria dos alunos aproveitou tudo que foi passado este ano, apesar de todos os contratempos que aconteceram no ano de 2020, nós estamos aqui, firmes e fortes, fechando a nossa programação. Então, os conteúdos, eles terminam hoje e depois nós vamos fazer só um aprofundamento de exercícios aí, no sentido de perceber se ficou alguma dúvida, principalmente nos últimos conteúdos de gramática. Mas eu preferi primeiro fechar tudo, para depois aprofundar os conteúdos estudados, para não ficar nada pendente aí, de repente tem uma prova, tem qualquer coisa que impeça a aula e a aula ficaria pendente. Então vamos concluir hoje e depois nas próximas semanas nós vamos fazer um aprofundamento de gramática, tá? As aulas 59 e 60, elas vão tratar das questões discursivas ou dissertativas, como vocês queiram. Então, normalmente, as avaliações, sejam em sala de aula ou sejam no vestibular, elas têm dois formatos. O formato da questão objetiva e o formato da questão dissertativa ou discursiva. Então, vejam bem, quando a gente tem o teste, o que nós chamamos teste, a questão objetiva, quem elabora a questão é o professor. E nessa elaboração, ele conduz um raciocínio que vai estar determinado em uma das 5 ou das 4 alternativas. Então, o aluno, o que ele vai fazer? Ele vai reconhecer a informação que ele possui dentro daquelas opções que lhe foram oferecidas. Então, na verdade, é um tipo de questão de reconhecimento. Eu conheço o estudo, por exemplo, de Crase, que foi o último que nós fizemos, e dentro desse estudo, dentre todas as informações que eu recebi, eu vou ter ali 5 alternativas que vão me trazer a resposta correta daquilo que foi perguntado. Não sou eu que elaboro essa resposta. Ela vem executada por uma banca, por um professor. E eu vou, dentro das informações que eu possuo, apenas reconhecer quais alternativas não correspondem à resposta e qual é a alternativa única que vai trazer a resposta correta. Então, a formulação não é minha, eu vou apenas reconhecer qual é a resposta que, vamos dizer assim, seria mais conveniente para aquilo que foi questionado no enunciado da pergunta. Certo, gente? Já a questão discursiva é diferente. Ela não vem pronta. Ela não pede que você reconheça uma resposta. Ela pede que você elabore
uma resposta. Então, para que, vamos dizer assim, essa resposta oferecida a uma banca corresponda às suas expectativas, ela tem que cumprir uma série de etapas. Então, nós vamos ter aqui, primeiramente, o que responder? O que responder? Para que eu faça essa, vamos dizer assim, a elaboração dessa resposta, eu tenho que entender o que foi perguntado. O que foi perguntado tanto pode estar no âmbito do entendimento, como no âmbito da compreensão. O que eu chamo de entendimento? Entendimento, a resposta estaria no texto oferecido. Então, vamos supor assim, que há lá um trecho de uma obra literária qualquer. Então, o que foi perguntado? Foi trazido um fragmento de texto e a pergunta, ela está inserida naquilo que está escrito naquele fragmento. Então, por exemplo, se é uma questão de gramática e trabalhando orações, então foi tirado daquele texto uma determinada oração para que vocês indiquem qual seria vamos dizer assim, a circunstância estabelecida por uma oração subordinada adverbial. Qual seria o valor daquela conjunção dentro daquele contexto? Qual seria o valor de uma preposição, o valor semântico daquela preposição? Qual seria para vocês reconhecerem? Então, a resposta, ela condiz com aquele trechinho, com aquele contexto. Tanto que muitas vezes eu falo para vocês, assim, conforme a questão, se é uma questão clara de gramática, de função sintática, de função do pronome, às vezes nem há necessidade de ler todo o texto e só aquele trechinho é suficiente para nos dar a informação que nós queremos. Mas, muitas vezes, as questões estão no âmbito da compreensão. O que seria a compreensão? A informação extrapola aquele pequeno texto, aquele trecho que foi transcrito. Então, ela vai, por exemplo, questionar sobre a obra, o contexto geral da obra. Aquele personagem que teve aquela atitude naquele texto, vamos dizer assim, inserido num contexto maior que seria o romance que foi lido e que foi analisado. Aí nós estamos no plano da compreensão. Se, por exemplo, a questão envolve pressuposição, envolve implícitos, subentendidos, se ela envolve, vamos dizer, uma metáfora, um símbolo, uma alegoria, então extrapola aquilo que está escrito e você vai ter que buscar no seu repertório de informações. O que eu li sobre aquele romance, o que eu entendo, como é que eu relaciono aquela pergunta ao meu universo cultural de uma maneira geral. Então, não fica apenas circunscrito ao trechinho que foi dado, tá certo? Então, ele vai além, ele vai exigir mais de vocês. Muitas vezes a interdisciplinaridade, que agora tem sido uma marca, uma característica dos últimos vestibulares. Então, se associam conhecimentos de diferentes áreas para que você possa formular a sua resposta. Então, ela vai além do que está escrito. Ela exige um conhecimento mais amplo, vamos dizer, uma formação cultural maior, para que você vai
para que você vá em busca da resposta esperada. Então, o que responder está elaborado ali no enunciado da questão. Então, como que eu vou fazer assim? Como é que eu vou responder? Primeiro eu tenho que identificar o que exatamente foi perguntado. Ler atentamente o enunciado da questão. Destacar as palavras-chave que orientam o que está sendo perguntado. Muitas vezes a pergunta fala assim, não corresponde, e o aluno responde o que corresponde. Muitas vezes o que é inadequado, e o aluno responde o que é adequado. Então, essa leitura do enunciado aqui não foi atenta, não foi, ela não percebeu que o que estava sendo perguntado era o equívoco e não o correto. Então, na norma culta para a norma, vamos dizer assim, coloquial ou informal. Então, de repente, reescreva, parafraseando. Então, você vai escrever com outras palavras a mesma informalidade. Ou reescreva corrigindo, adequando para a linguagem padrão. Você vai reescrever adequando a linguagem padrão. Então, isso daqui vai estar no enunciado da questão. Destacar as palavras-chave. O que exatamente está sendo perguntado? É uma interpretação? É uma palavra, um vocabulário? É uma função morfológica? É uma função sintática? É uma figura de linguagem? É vamos dizer assim, um sinônimo? É a conotação que aquela palavra assume naquele texto? Então, é isso que a gente chama de palavra-chave. Existe um objetivo na questão que está definido nessa palavra-chave. Uma ou mais. Então, enxergar isso é o que vai orientar a minha resposta. Quantas vezes a resposta está super bem feita, mas não é nada do que foi perguntado? Então, eu tenho que ficar muito atenta ou atento ao que foi perguntado. Quais são as palavras que definem a questão que foi elaborada, tá? Aí, quando eu já percebi qual é o universo de entendimento, são as questões mais fáceis do Enem. É um universo que mescla entendimento com compreensão. Então, ela pede alguma coisa de fora que vai te ajudar, que vai ajudar vocês a elaborar aquela resposta. Ou ela pede só elementos de fora. Aquele texto foi apenas um texto de motivação, mas o que está sendo perguntado traz um campo de entendimento que abrange a sua cultura geral. Então, de repente, relaciona um fato citado no texto com uma corrente filosófica, com um pensamento de um sociólogo, de um político, de um analista, de um especialista em outra área que não aquela que está sendo perguntada. Então, tudo isso aqui, ó, o que responder, como responder, em primeiro lugar, entender a pergunta. Para elaborar uma boa resposta, aí vocês vão se ater à objetividade. Responder somente o que foi perguntado. Esse negócio de enrolar, de encher linguiça, eu não sei, eu não tenho ideia. Hoje em dia, os corretores, eles são treinados. Eles sabem perfeitamente identificar quando o aluno está enrolando, porque ele não sabe, e então ele está dando voltas, e não vai objetivamente ao que foi perguntado. Então, muitas vezes o aluno, quando ele recebe
o resultado da sua prova discursiva, ele fica muito decepcionado, porque ele leu o gabarito e ele acha que ele respondeu mais ou menos aquilo. E às vezes, vamos dizer assim, o direcionamento foi totalmente outro. Então, muita objetividade, muita clareza na colocação. Eu respondi exatamente aquilo que a palavra-chave pedia, eu fui diretamente ao assunto, respondi exatamente o que foi perguntado. Às vezes a pergunta é subdividida em etapas, eu cumpri etapa por etapa para chegar à resposta correta. Precisão, definir com exatidão o conteúdo solicitado pela questão. Aí, gente, é o repertório que vocês possuem. É a informação que vocês têm sobre aquela disciplina que vai ser perguntada, que vai ser questionada naquela questão. Isso que eu estou colocando para vocês serve para qualquer disciplina, e não apenas para a língua portuguesa. Eu estou com os exemplos da língua portuguesa, mas a história, a geografia, a sociologia, a filosofia, a biologia, os raciocínios todos, eu tenho que ater a isso aqui. O que exatamente está sendo perguntado? Para que eu saiba exatamente o que eu tenho que responder. Então, foi pedido função sintática e o aluno dá função morfológica. Foi pedido valor semântico, que é significado, e ele dá uma classificação. Foi perguntado o valor semântico da preposição e ele coloca objeto indireto. Então, não houve exatidão com o conteúdo pedido. Então, eu tenho que ficar assim, bastante atenta ou atento a precisar exatamente o que foi perguntado e como que eu vou responder. Clareza, fluência nos dados apresentados, facilitando o entendimento da resposta. Aí, gente, é aquela questão da coesão do texto, da objetividade, da clareza. Então, às vezes, no vestibular principalmente, ou mesmo às vezes na prova, você olha para o colega assim, você vê que ele está escrevendo um romance na resposta. Será que foi perguntado esse romance? Ou ele não sabe e está enchendo com outras informações? Então, assim, pensem sempre que um corretor, ele tem dezenas, centenas, milhares de questões a serem corrigidas. Então, o enrolar, o não ir direto ao ponto, meio que irrita o corretor. Porque ele está lendo um monte de coisas que não tem nada a ver, que não tem elo de ligação com o que foi perguntado. Então, muitas vezes, vem aí a reação humana de irritação. Porque perguntou-se X, respondeu Z. Respondeu-se Z. Às vezes a distância é tão grande que perguntou-se A e o aluno respondeu R. Nada a ver. Então, os dados apresentados têm que fluir de tal maneira que o Marcel e eu sempre nós dizemos isso. Repita na resposta os dados da pergunta. A palavra que representa o recurso retórico da metáfora é. Transcreveu? Entre aspas. Por quê? Explicou-se? Porque existe uma comparação implícita entre isto e isto. O melhor, sempre o melhor que vocês puderem, traduzindo que vocês conhecem aquele assunto e que vocês têm dados para apresentar aquele assunto com maior clareza. Correção, língua padrão culta. Então, tem aluno que acha que ele tem que se preocupar em escrever certo somente na redação.
ele tem que escrever certo em toda a segunda fase. Toda questão dissertativa tem que ter o português correto. Seja para responder história, ou geografia, ou sociologia, ou filosofia, ou biologia, seja lá o que for. Tem que ter clareza para que o corretor, ao ler, ele chegue exatamente, nossa, aqui está uma palavra-chave na resposta, aqui está outra, aqui está outra, aqui está outra. Foi tudo cumprido. Aquela resposta vai ter 100%. Então, assim, ir para a segunda fase é uma grande conquista, porque você eliminou a maioria. A maioria ficou na peneira da primeira fase. Porque a segunda fase seleciona 4 para 1, 6 para 1, 8 para 1, no máximo 10 para 1. Então, assim, as dezenas, centenas que queriam a mesma coisa já ficaram na primeira fase. Agora, o aluno chegar na segunda fase e, vamos dizer assim, não corresponder é realmente muito frustrante, porque você eliminou a grande maioria. Só que a gente tem que ter em mente que na segunda fase, todos que estão lá são tão bons quanto você ou melhores. Então eu tenho que elaborar a minha resposta de forma que fique muito claro aquilo que eu estou respondendo. É que nem a gente fala na tese da dissertação. Tem que ficar muito claro no desenvolvimento do meu texto que eu estou abordando o que eu coloquei na tese. Na questão dissertativa, tem que ficar muito claro que eu estou respondendo aquelas palavras principais que estavam inseridas na pergunta. Então, repetir as palavras da pergunta levam o corretor a perceber que você está respondendo exatamente o que foi perguntado. Não existe você começar uma resposta por que tal coisa acontece, pois tal coisa acontece, mas tal coisa acontece. Qual coisa? O que? A que você está se referindo? Não existe uma resposta que comece com que. O que é anafórico relativo, ele retoma algo antes. Cadê esse algo? Então, o padrão ponto, ele vai ser visto em tudo. Ortografia, acentuação, pontuação, regência, concordância, colocação pronominal, a ocorrência de crase, o uso das conjunções articulando as palavras, as frases, a preposição correta, a fluência do texto garantida pela coesão. Então, tudo aquilo que vocês aprendem para a redação tem que ser aplicada na hora de fazer a resposta dessa pergunta. Então, às vezes o aluno responde assim, foram várias coisas colocadas, o aluno responde com 2, 3 palavras, com 2 linhas. Então, a modo como responder tem tudo a ver com a qualidade do que você responde. Tanto que, vamos dizer assim, a maioria dos vestibulares tem uma escala de 5 pontos. Ou você tira 0, você tira 5, você tira 10, 15, 20. A maioria delas, ela vale 2 pontos. 20 ou 200, não importa, aí as casas decimais. Mas a variação é 0, 25%, 50%, 75%, 100%. Então, para vocês tirarem 100% numa questão dissertativa, vocês vão ter que trabalhar tudo isso aqui com bastante clareza e com precisão. Língua culta, padrão culto. O melhor que vocês puderem. Não é o mais rápido, não é o terminar logo. O melhor que vocês puderem, sem enrolar, sem encher linguiça, indo direto ao que foi perguntado.
O aluno que vai direto à pergunta, ele mostra que ele conhece, que o seu repertório é bom, que ele tem a informação. O aluno que dá a volta, dá a volta, dá a volta, o corretor logo percebe que ele não está sabendo e ele está só ali fazendo firula lá para tentar enrolar. E aí não vai rolar, é a nota que vocês esperam. Tá certo, pessoal? Então, muito cuidado, muita clareza. Esta aula serve para vocês responderem as questões dissertativas das diferentes disciplinas. Este ano, excepcionalmente, a VUNESP não vai ter a questão dissertativa, mas ela ainda existe na Unicamp e ela ainda existe na FUVEST, tá certo? Então, muita atenção na leitura, no entendimento da pergunta, na formulação da resposta, o modo de dizer e a resposta em si, correspondente àquilo que foi perguntado. Certo? Tudo bem? Se houve qualquer dúvida, né, agora encerrando o ano com texto, análise de texto, análise de questão dissertativa, qualquer pergunta vocês poderão fazer para mim online em seguida aí para a nossa aula. Certo, pessoal? Fiquem bem. Estou super contente de nós estarmos encerrando a teoria do nosso ano letivo. Certo? Beijo grande para vocês. Parabéns. É a primeira turma aqui do Uma Carolina a fazer o fechamento. As outras, primeiro e terceiro, ainda irão mais uma semana para fazer o encerramento dos conteúdos. Tá? Quero ver todo mundo no terceiro ano que vem, estaremos juntos, não sabemos ainda de que maneira, mas com certeza estaremos juntos, aqui e no curso de redação. Tá, pessoal? Até mais para vocês.